Agora vai. Agora vai. Eu não vou retomar a fala pela terceira vez, mas dizendo que é uma felicidade imensa ter todos e todas aqui. Compartilhar esse momento, compartilhar o momento de entrada no Diversas e de reentrada, né? Porque todos os anos nós sentimos entrando novamente. Gostaria de chamar aqui para falar comigo a Luana Venâncio, que também é RD, que a gente vai falar um pouco para vocês, e dizer que essa semana no modo de dizer, que são 2 dias, ela foi feita e organizada reiterando o nosso sentimento coletivo. Ela foi feita totalmente em debate, em deliberações, tudo quanto é coisas que nós tínhamos a resolver, nós conversávamos. E estamos aqui firme e fortes para provar isso. Agora, esse ano, nós temos um corpo de representação discente bem robusto. Sou eu e o Márcio e a Luana Costa, quanto representantes internos do Diversas. Né? Nós resolvemos questões que são pertinentes às reuniões de conselho, ao que nós pudemos resolver. E tem também os representantes que são externos, junto à FEFELESTE. Quem que está fazendo isso é a Luana Venâncio e a Cris e o João Frazão. Se eu esqueci alguém, me desculpa. Mas esse corpo robusto é importante para que consigamos conquistar mais espaços. Sem mais delongas, eu vou apresentar com muito prazer e felicidade a nossa mesa de hoje. A proposta é formarmos um espaço de acolhimento e conversa e diálogo. Por isso, a gente chama para conversar hoje o professor Sérgio Byron, que é coordenador do Núcleo Diversas, a Silvana. Silvana não entrou ainda, gente? Eu tirei a professora da reunião e cadê Entrou. ela? Tô Entrou? aqui, Yasmin. Sil! Entrei. Que bom que deu certo. Eu acho que eu te passei a senha errada, mulher. Desculpa. Exatamente, passou a senha errada. Na hora que eu entrava, essa senha única é um problema. Mas gostaria de apresentar a vocês a professora Silvana Nascimento. A professora Silvana é nossa coordenadora do Diversas. Gostaria também de apresentar o professor Paulo Fará, que é vice-coordenador. E também terá os minutos de fala especial o Renato Brunassi, é pesquisador e discente do programa. E nós o convidamos para falar um pouco das suas experiências. Dito isso, vou passar a palavra. A ordem, não sei quem começa, acho que a professora Silvana seria perfeita para começar. E vamos que vamos. Depois, nós teremos um tempo, agora menor, né, por causa do atraso, mas um tempo para a gente conversar mais, responder perguntas. É isso. A Luana está com problema de conexão? Sem problema. Bom, vamos lá, galera. Professora. Então, boa noite para todo mundo. É um prazer enorme recebê-los, recebê-las, recebê-los aqui no nosso programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Bom, eu sou Silvana, né, Nascimento, estou na coordenação do programa de pós junto com o Paulo Fará. Queria contar um pouquinho para vocês rapidamente como que surge o nosso programa, um pouco para vocês se situarem, né? O nosso programa de pós é o único programa interdisciplinar dentro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? Então, ele está sediado na FEFELESTE, mas ele, desde o início, ele foi composto por professores de outras unidades, né? Ele foi inaugurado em 2012, com professores da Escola de Comunicações e Artes, o Sérgio Byron é da ECA, né? Da Faculdade de Direito, do Instituto de Psicologia, também tem da escola da Exalc, né? Que é o professor Antônio Almeida também, que é um dos fundadores do programa desse campus. Então, na verdade, e o nosso programa, ele é um pouco diferente dos outros programas, digamos, disciplinares da FEFELESTE, porque ele não nasce de um departamento específico, né? E depois se monta o programa de pós-graduação. Ele nasce justamente de um grupo de professores que já participavam de um outro núcleo, que era o Núcleo de Estudos da Intolerância, né? A professora Zilda Yokoi, digamos que é uma
matriarcas aí do nosso programa, né, uma das fundadoras, que já estava no Núcleo de Estudos da Intolerância, a professora Maria das Graças, a professora Margarida Maria Moura, Renato Queiroz, o Sérgio Byron também, Antônio Almeida, o Maurício Cardoso também, se não me engano, também estava desde o início. E aí eles se juntaram justamente para pensar num programa que pudesse agregar os interesses dos professores pesquisadores em temáticas voltadas para os direitos humanos, para diversidades socioculturais, para as questões étnicas, migratórias, enfim, questões contemporâneas, questões históricas, enfim. E era um grupo pequeno no começo, né? Eram poucos professores. E nos últimos anos, o núcleo. E aí depois o Byron fala do Diverstas, né? Porque, na verdade, o nosso programa e o núcleo Diverstas nascem juntos no mesmo ano, né? Com pouca diferença. Então, nasce o núcleo Diverstas, que é um núcleo de pesquisa que reúne tanto docentes do nosso programa e alunos, quanto pesquisadores de outros lugares, inclusive vinculados a movimentos sociais, ONGs, enfim, todo que o Byron pode falar melhor, mas ele nasce junto com o programa, né? Então é um programa um pouco, digamos, diferente do script aí, os pianos, digamos assim, né? E por isso que a gente gosta tanto dele, né? Também. Bom, então era um programa pequeno, com poucos professores, poucos alunos, né? E à medida que a gente foi avançando, né? Tereza também, que está aí como aluna hoje, bem no stand-by, mas também já desde o início também estava, né? Com os professores aí no programa, né? Então ela que, digamos, é uma das nossas mentoras ali no Diverstas, que tenho muito prazer em trabalhar com ela. Enfim, aí hoje, digamos assim, né? Então, estamos num processo de reformulação do nosso programa, né? Digamos, reformulação por quê? Estamos no 3º ano, né, que a gente recebe, que a gente tem programa de ações afirmativas. Então, vocês estão na 3ª turma, né, de alunos que participaram de um processo seletivo que inclui políticas de ações afirmativas. O nosso programa, desde o início, já pensou em fazer. A gente começou com 50% de cotas, depois fomos para 80%, e agora esse ano foi 50%, e o ano que vem 80%. A gente está um pouco ainda tentando perceber as demandas, né? E, enfim, então, nesse movimento. E a reformulação se deve ao quê, né? Especificamente por conta do crescimento do nosso programa, né? Então, a gente tem hoje 32 professores permanentes e 10 professores colaboradores. O que são os professores colaboradores? Professores colaboradores são professores que atuam no nosso programa, dão aula, orientam, mas não estão vinculados institucionalmente necessariamente à USP. Ou então professores que já estão aposentados, por exemplo, como o professor Renato Queiroz, que colabora eventualmente com o nosso programa. Então, assim, os colaboradores, e a gente tem professores colaboradores que são tão atuantes quanto os permanentes, né? Hoje temos 174 alunos, eu não sei se esses incluem os 47 que entraram esse ano. Então, vejam, a gente teve, foram aqui, vendo mais anotações, a gente teve 201 candidatos na nossa seleção. Dos 201, 99 de ampla concorrência e 102 de ações afirmativas, né? Muita gente. Desses 200, ingressaram 47, sendo 50%, né, de ações afirmativas. Pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e trans, né? Então, e a gente observa, né, a gente tem, são 3 linhas de pesquisa, né, como vocês sabem, no nosso programa. A gente tem 3 linhas de pesquisa, que foi as linhas de pesquisa que a gente montou quando o programa começou, né? Então, poderes e intervenções, gênese e gestão de políticas públicas e etnocentrismo, natureza e cultura. Essas foram as linhas nas quais estavam as pesquisas e os docentes naquele momento de fundação, né? E o programa cresceu muito, dobrou o número de professores,
e cresceu muito o número de alunos, e por meio das ações afirmativas, muitos temas também foram surgindo, especialmente questões que trabalham raça e gênero, apareceram muito mais no nosso programa. Só que não são todos os professores que trabalham com essa temática. Então, a gente está um pouco tendo que readequar nossos interesses de pesquisa. A gente vai, esse ano, também reformular as linhas. E, enfim, espero que também vocês também possam colaborar conosco nesse processo, digamos, de ajustar um pouco o nosso programa ao que a gente tem hoje, né? Então, é isso, né? Então, acho que todo mundo também agora falar da parte mais burocrática, né? Acho que todo mundo também já está matriculado em disciplinas, né? A gente, se alguém tiver alguma dúvida, depois também pode perguntar em relação a créditos ou o que pode fazer. Acho importante dizer também, né? Alunos USP, né? Agora vocês, que vocês podem se matricular em qualquer disciplina de pós-graduação, em qualquer lugar da USP. Então, se você quer fazer, por exemplo, se você trabalha com direito animal e quer fazer uma pós-graduação, uma disciplina na veterinária, pode. Entende? Então, assim, você pode conhecer, enfim, fazer fazer cursos na sociologia, se quiser, ou na história, ou, enfim, na psicologia, dependendo do, né, do interesse que vocês têm, né? E aí, falando em reformulação, né, do nosso programa, a gente, o ano passado, a gente fez um esforço enorme de reformular o nosso regulamento, né? Vocês vão perceber um pouco, não sei quem já é da USP, quem não é, mas vocês vão perceber que a instituição USP é uma instituição bem, digamos, que é considerada uma universidade de excelência, mas há uma estrutura hierárquica muito rígida, muito opressora e também muito burocrática, né? A burocracia funciona, mas a gente tem que aprender qual é o caminho da burocracia. Então, é preciso ter paciência, né? Às vezes a burocracia, as regras mudam. Enfim, aí o ano passado a gente fez uma reformulação grande no nosso regulamento, e tudo isso eu estou dizendo para quê? Porque uma das coisas que a gente fez foi alterar a obrigatoriedade das línguas estrangeiras no momento do ingresso, né? Então, a gente alterou isso, só que o que acontece dentro da USP? A gente alterou várias coisas, né? A gente colocou a língua estrangeira para o aluno fazer a prova até a qualificação, uma série de coisas. Só que isso a gente encaminhou nossas regras novas no final do ano passado, em outubro. E até hoje a gente não teve ainda a resposta da aprovação da Câmara de Normas em relação a isso. Então, em relação às línguas, a gente tem, então, a gente está, digamos, na tentativa, né, de democratizar ainda mais, né, de fazer com que alunos possam ingressar sem ter feito a prova, né, e poderem se preparar melhor para fazer a prova até a qualificação, mas no momento ainda a regra que está valendo para vocês que estão entrando, né, é essa que vocês, enfim, e a gente sabe que é um ponto frágil no nosso programa, né, não só no nosso programa, de outros vários, mas a gente mudou e está esperando a aprovação aí desses advogados da universidade. E demora, a burocracia, ela funciona, mas ela demora. Então, tem que ter muita paciência e ficar insistindo, né, para as coisas facilitarem. Uma coisa que eu queria falar para vocês que eu acho que é importante, depois a gente pode abrir para o Sérgio, depois eu volto a falar, né, e Paulo também, importantíssimo, né, que vocês, além das disciplinas que vocês fazem, porque eu acho que, assim, a gente, apesar da pandemia, eu acho que esse grupo de RDs maravilhosos, né, esses alunos todos que estão aí, ó, Mariana, Ian, Yasmin, quem mais? Hugo também está aí. Esses vários alunos, o Márcio também, fizeram um esforço de fazer, acho que os alunos vão estar também, né? Organizaram um seminário discente ano passado. Por que a gente tinha no Diversas até então? São alunos que vêm de muitos lugares, né? O nosso alunado é muito diverso, né? Formações diversas, pessoas que vêm de vários lugares de São Paulo e de outros países, outras regiões,
pessoas que trabalham, têm outras atuações, então a gente tinha uma dificuldade de reunir as pessoas no Diversas, apesar do nosso espaço ser uma delícia, que espero que vocês conheçam, que é na Casa de Cultura Japonesa, né? Que é um espaço um pouquinho fora da FEFELESTE, mas é um espaço ali que a gente ocupa, faz festa, faz seminário, enfim, já fez muitas coisas ali, e espero que a gente possa voltar e se encontrar presencialmente para isso. Mas a gente tinha dificuldade de reunir alunos, sabe? A gente fazia seminário, tinha pouca gente e tal. E acho que essa turma que entrou, e espero que vocês também, essas novas turmas que entraram, não sei o que vocês acham, né? Eu estou sentindo que tem tem conexão, uma conexão maior, mais diálogo, tem uma conexão maior, sabe? Eu acho que isso foi muito bacana e aconteceu na pandemia. E espero que isso possa continuar acontecendo no presencial. E é isso tudo para dizer que eu acho muito importante que vocês participem de seminários organizados não por nós, participem, conversem com os seus orientadores. Quem ainda não conversou com orientadores, orientadoras, né? Marque uma reunião para conversar e participar do grupo de pesquisa do seu orientador, né? Então, acho que essa vida acadêmica, apesar da gente estamos aqui todos na tela, muitas coisas estão acontecendo. Ano passado a gente organizou inúmeros eventos. Acho que esse ano a gente diminuiu, né, Paulo? O ano passado, Paulo, assim, era uma loucura. Cada 15 dias tinha uma mesa, e, enfim, e a gente nem conseguiu dar conta de assistir tudo. Mas eu acho importante participar, né, dos eventos acadêmicos. Acho que essas conexões, né, para além da sala de aula, são muito importantes, né, para ampliar horizontes, mesmo que não seja um tema específico de pesquisa de vocês, mas dar essa ampliada. Então, acho isso importante. Que mais? Aí, para finalizar, que eu acho que é uma coisa que vocês podiam já ir pensando quem está entrando e quem também alunos veteranos, que a gente está pensando, tenho conversado bastante com Tereza e também com outros professores e alunos também, que acho que é fundamental a gente, nesse momento, montar uma comissão de permanência, né? Para a gente poder acompanhar alunos das ações afirmativas, ouvir as suas demandas, os desafios, porque não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Vocês vão perceber, enfim, tem professores com diversos estilos, né? E alguns estilos que não são tão democráticos assim, para ser educada, né? Já que estamos gravando. Mas, enfim, mas a gente queria, então, e seria bacana, né, que tivesse, enfim, depois a gente pode pensar no formato em outro momento, né, em outra reunião, mas eu acho que vai ser fundamental ter essa comissão de permanência composta por professores, alunos e servidores, né, e a gente possa acompanhar vocês mais de perto, né, quem entrou pelas ações afirmativas, que eu acho que isso é muito importante. Então, acho que é isso, assim. Aí a gente vai depois. Tem uma Maria levantou a mão. Não sei se você quer falar agora ou você quer ouvir ainda os outros professores. Talvez seja uma dúvida que depois, enfim, se você quiser falar, pode perguntar. Maria, que você levantou a mão. Dora, você está com a mão levantada, Dora. Você quer falar? Não, eu apertei errado aqui, professor. Desculpa. A Dora. Tá. A Dora está lá de Meruri. Da aldeia. Ai, que ótimo. Bem-vinda. Paulo, quer falar, Paulo? Agora? Acho que Byron antes, talvez, né, seja melhor, porque diversas, nessa relação tão intrínseca entre programa e diversas, e aí possa falar depois, talvez. Pode ser, claro. Olha, bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. É mesmo um prazer enorme estar aqui. É mesmo muito prazer estar aqui, né? Porque essa frasezinha, às vezes, a gente fala pro forma, mas não é nada pro forma, é realmente um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Neste momento do Diversas. Eu preparei, na verdade, vocês vão me desculpar, eu vou tentar disfarçar que não é um texto, mas eu preparei um texto, né? Eu vou tentar ler como quem não está lendo, né? Porque eu sei que é uma chatice, às vezes, a gente ficar
lendo um texto, mas eu preparei porque a minha cabeça é meio complicada, sempre foi. Então, se eu começo a falar, eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá, vim para cá, e eu acho que é uma fala institucional, e acho importante que seja uma fala institucional, né? Mas eu queria, em primeiro lugar, começar agradecendo aqui simbolicamente em nome de todos os alunos, evidente, né? E em referência a todos os alunos, a Yasmin, a Luana, o Márcio, né? Porque eu acho que a Mari, que está sempre também junto aqui, né? O Renato, enfim, tem um grupo grande né, de pós-graduandos, pós-graduandas, que têm agido de uma maneira assim extremamente, né, participativa, e isso, como a Silvana disse, é uma coisa assim que nos deixa extremamente felizes, né? Porque uma das coisas que na história do Diversas e da pós-graduação a gente sempre fazia de tudo, pelo menos, né, que vinha na cabeça, a gente sempre estava tentando envolver mais os estudantes, as estudantes, né? E era sempre muito difícil. Se bem que, assim, eu sempre saliento que a USP é uma universidade de e para elite, né? Inclusive no seu espaço físico, né? Eu acho um problema gravíssimo o campus, por exemplo, não ter metrô, o campus não ter um nível de transporte mais acessível, né? Os estudantes, as estudantes não terem algum tipo de apoio, de auxílio para a locomoção. Então, eu sei que, em parte, né, as questões presenciais na USP sempre enfrentaram e enfrentam esse tipo de dificuldade, né? É, é, e que esse mecanismo que, infelizmente, né, acabou acontecendo dos streamings, em função de uma grande infelicidade, que todos nós estamos já há 2 anos imersos nela. Por outro lado, felizmente, parece que tornou o acesso, ainda que cheio desses limites, dessas limitações, muito mais possível para várias pessoas, né? Inclusive, eu saliento aqui os BOI, duas boas-vindas aos indígenas, aos BOI, que estão acompanhando, que são 6, né? Aqui pós-graduandos e pós-graduandas novas, que entraram, que estão entrando e que estão acompanhando esse encontro a partir da aldeia, no Mato Grosso. E esse não é um detalhe, porque geralmente os trabalhos ligados às universidades com indígenas retiram as pessoas das aldeias, né? E as pessoas vão para a cidade, saem da aldeia, elas têm que ir para a cidade para fazer faculdade, para fazer pós-graduação, e isso é sempre um problema por questões que vocês possam imaginar, né? E acho que essa coisa de distância tem uma vantagem também, por exemplo, como essa, de atender comunidades que estejam quase que impossibilitadas de estarem conosco fisicamente, né? Então, eu havia dito que vou fazer uma fala institucionalizada, agradeço demais a parceria, né, e a amizade profunda da Silvana, do Paulo, do Maurício, né? Eu acho que nós temos aqui um vínculo super importante que a gente desenvolveu nos últimos anos. Eh, e, e por que eu disse que eu vou fazer uma fala institucionalizada, né? Porque eu acredito que a transformação radical das instituições de ensino e pesquisa, elas estão no cerne, na verdade, para um aprofundamento das mudanças que todos nós estamos buscando no universo social, mas também no universo acadêmico, a partir do universo acadêmico, né? E eu gosto muito de lembrar sempre que, para mim, é uma máxima, né, que eu estou sempre martelando nela, que a maioria, eu entendo, a maioria das discriminações sociais, políticas, inclusive econômicas, né, que elas têm um fundamento cultural, né? Elas têm um fundamento de discriminação cultural. Elas têm uma história
de discriminação cultural, uma total desvalorização, né, de um universo enorme de culturas que, para essa elite branca, descendente de um pensamento europeu centralizado, sim, eurocêntrico, inclusive no aspecto institucional, que está presente ainda nas instituições de ensino em geral, nunca levou em consideração, né? E a não ser como objeto de pesquisa. Então, eu acho que esse é um dos problemas gravíssimos assim que a gente enfrenta ainda hoje, né, para mudar. Eu também não podia deixar de falar de que está passando no STF hoje, já terminou a sessão, vai continuar amanhã, né, a questão do marco temporal em relação aos territórios indígenas, e é fundamental a gente participar das redes, tentar agir o máximo para pressionar, de alguma forma, o STF para não aprovar essa aberração total, que é o marco temporal, né, que praticamente vai de encontro, vai contra a demarcação de territórios indígenas pós-Constituição de 88. Né? Então, eu queria apresentar rapidamente para vocês o Diversitas. Como a Silvana já introduziu, o Diversitas é um núcleo de estudos das diversidades, intolerâncias e conflitos. Ele, de fato, foi um desdobramento do LEI, né, Laboratório de Estudos das Intolerâncias. O LEI, o que eu acho muito interessante e simbolicamente importantíssimo, foi um laboratório que surge da reunião de mulheres acadêmicas, né, associadas a vários departamentos da USP, e que tinham atividades politicamente fortíssimas, não só dentro da universidade, como fora da universidade. Né? E depois foi agregando, de certa maneira, alguns, né, alguns professores, como foi o meu caso, né, para desenvolver as pesquisas e os encontros e temáticas que o Diversitas propunha desde da sua origem, como a Silvana já lembrou. Né? Eu queria também salientar para vocês que, apesar de ser burocrático, a gente precisa enfrentar a burocracia. Né? A gente precisa enfrentar a burocracia porque a transformação das instituições depende disso também. Né? Então, transformar a instituição por dentro, estando nós cada vez mais com os nossos todas as nossas causas, né, sociais, culturais, políticas, estando dentro da universidade cada vez mais e transformando a universidade, do ponto de vista institucional, é importantíssimo. E essa minha fala é só para lembrá-las que existe um regimento do Diversitas que está no site do Diversitas, que era legal vocês darem uma olhada, né, porque ali fala de toda a estrutura do Diversitas, do funcionamento do núcleo. O Diversitas, portanto, é um NAP, Núcleo de Apoio à Pesquisa. A USP tem cerca de 140, em média, é esse o dado que aparece, 140 NAPs, Núcleos de Apoio à Pesquisa. Mas o Diversitas, como lembrou a Silvana, é o único que tem uma pós-graduação no CERN associado a ele. Né? É o único núcleo que tem isso. Então, como núcleo de apoio à pesquisa, o Diversitas prevê basicamente, frentes, né, de atuação. Isso está já posto no regimento e está na nossa página, inclusive. Mas é só para salientar, quer dizer, primeiro, uma redefinição do campo conceitual dos debates sobre intolerância e tolerância, numa nova abordagem pelas diversidades, por ser esse conceito fundamentado epistemologicamente numa perspectiva interdisciplinar. Então, é importante destacar que o programa de pós e o Diversitas são estruturas dentro da universidade interdisciplinares. Né? Portanto, e a interdisciplinaridade, a gente pode chamar de transdisciplinaridade, pode entrar nessa discussão, a própria CAPES, antes da Inter, chamava de multidisciplinar, mas a grande questão é que a interdisciplinaridade quanto a transdisciplinaridade trabalham numa condição oblíqua, transversal em relação às disciplinas tradicionais.
né? E todos nós fomos formados dentro de uma estrutura tradicional, disciplinar, do ponto de vista científico, né? Então, fizemos filosofia, história, biologia, enfim, né? Educação física, seja o que for, tivemos uma formação extremamente disciplinar dentro de uma caixinha e, de repente, caímos numa pós-graduação que é interdisciplinar. E eu digo caímos tanto quanto estudantes quanto professores. Então, o enfrentamento das questões interdisciplinares é sempre uma construção, nunca é algo acabado, nunca é um modelinho que a gente tem que seguir, porque às vezes o pessoal que está entrando fica assim, mas e agora? Me passem um modelo de interdisciplinaridade. Não tem, né? Quer dizer, cada projeto vai construir o seu diálogo interdisciplinar. E é complicado, é claro, porque você vai lidar com algumas áreas, muitas vezes com autores que não conversam entre si, que é diferente, né, das áreas disciplinares. Quer dizer, você tem autores que conversam, que se conhecem, muitas vezes, conhecem mutuamente o trabalho um do outro. No nosso caso, a gente tem que fazer essa bricolagem, né, bibliográfica e de conceitos, né? No nosso caso, especialmente, mais complexo ainda, porque nós estamos, nos últimos tempos, num procedimento e todos nós, professores e pós-graduandos, não importa, né? Estamos numa vibe de renovação da bibliografia. Isso eu acho que é uma temática importantíssima, né? Eu tenho que estar me atualizando o tempo todo com uma bibliografia que vem da África, com uma bibliografia que vem do Oriente, com uma bibliografia que vem das populações indígenas, né? E eu preciso fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso, eu digo professores, né? E volta e meia essa discussão está em pauta, né? Portanto, ainda prevê o Diverstas o desenvolvimento de pesquisas, o apoio às pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então, é um núcleo que tem por objetivo apoiar pesquisas através de atividades, parcerias e assim por diante. E, no nosso caso, está ligado à pós-graduação, né? Mas eu queria também não deixar de fazer referência, sobretudo para o pessoal que está chegando, e fazer uma homenagem aqui, na verdade, à professora Zilda Yokoi, a duas mulheres, né? Que uma delas é a professora Zilda Yokoi, que a Silvana já salientou, e a outra é a Teresa Teles, né? Quer dizer, sem essas duas pessoas, nós temos consciência que não existiria o Diversitas, e aqui não vamos dizer assim, uma expressão de efeito. Não existiria mesmo o Diversitas e a pós-graduação, né? Porque elas seguraram a barra, as pontas, em inúmeros momentos, inclusive em momentos em que a universidade estava com uma cara meio de lado para o núcleo, né? Nos momentos em que isso aconteceu. Porque, só para vocês saberem, o nosso núcleo Diverstas, ele tem uma estrutura que tem que dar tem que entregar, a gente tem que entregar relatórios para a pró-reitoria de pesquisa, né, em relação às atividades do núcleo. E se der alguma coisa errada aí, no relatório, não for aceito, qualquer coisa assim, o núcleo acaba, né? Nós perdemos o pessoal que está trabalhando no núcleo e assim por diante. Então, nós temos, vamos dizer assim, uma vigília institucional que geralmente quem está fazendo pós não está em contato com isso, assim como nós temos uma vigília da CAPES, né? Esse monumento ao ignóbil intelectual, né, que nós temos no Brasil, que é a CAPES, infelizmente. Aqui nós estamos num ambiente fechado, né? Não é o momento de ficar criticando a universidade, ao contrário, é o momento da gente ficar falando que a universidade é toda maravilhosa, por causa das condições políticas que nós estamos passando, mas a verdade é que a CAPES, ela faz uma vigília nos programas de pós-graduação que eu sempre estou desafiando colegas para me mostrarem outro país no mundo que tem isso. Ou seja, uma comissão de colegas, de pares, que avalia os programas e diz: você pode, você não pode continuar.
né? E a produtividade é uma das questões, né? Eu também queria destacar, portanto, que eu acho que é bem legal, no nosso regimento, eu disse que a minha fala ia ser careta, tá? Institucional. No nosso regimento, que é essa relação que o NAP prevê, o Diversas prevê, com a comunidade civil em geral. Então, os núcleos de apoio à pesquisa, eles são o lugar institucional da universidade que abre um espaço que é difícil a gente encontrar na USP para a extensão universitária, né? E, no nosso caso, eu acho que é muito mais legal, porque a gente está sempre trabalhando com os 3 tripés, né? Que a gente chama da universidade. Com os 3 tripés é ótimo. Com as 3 bases do tripé da universidade: a extensão, a pesquisa e o ensino, né? A gente tem as 3 coisas sempre nos Diversas, né? Às vezes um pouco mais uma, um pouco mais outra, mas as 3 coisas, junto com o programa de pós-graduação, acontecem, né, direto. Mas é claro que o Diversas, para mim, e acho que para todos nós, a Yasmin falava disso um pouco no início, é um espaço de resistência, de contestação, de renovação do conhecimento, de construção e ação política, né? Do antirracismo, do antifascismo, né? De uma proposta de revolucionária, eu considero, e justificaria isso, né? Em relação à educação, em relação ao ensino, né? E que reconhece cada vez mais, de uma maneira a passos largos, eu diria, comparando com outras instâncias acadêmicas, antissexista, anticapitalista, perfeito, dentro da normativa antiestético eurocêntrica, e aí vai, estamos em quase tudo, né? Mas uma das questões que eu vejo como das mais importantes é a proximidade com o saber e com as comunidades orais corporais, né? Quer dizer, isso, para mim, tem sido ter colegas, ter estudantes, né? Ter parcerias nessa tradição é, é, é fantástico, né? Quer dizer, é excelente ter isso, né? Já vou terminar, tá, gente? Eu disse que eu me enrolo, mas não adiantou muito a escrita. Mas eu queria citar para vocês muitas mudanças que estão acontecendo nos últimos anos, os diversos. Eu queria dar alguns exemplos, principalmente para quem está chegando agora, né? Então, eu acho que está acontecendo uma interlocução com as comunidades de tradição oral corporal, né? Por meio, não só por meio da inserção de estudantes e lideranças ativistas dentro da pós-graduação ou no Diversas, nós temos, dentro do núcleo de pesquisa, ativistas que pertencem ao núcleo, mas não estão na pós-graduação. Eu posso citar um caso, que é o Bruno Ramos, né, que é um grande ativista do movimento funk nas periferias, né, da esquerda nas periferias. Enfim, o Bruno é uma pessoa fantástica e tem colaborado com algumas atividades da pós-graduação, inclusive das disciplinas, e um princípio da produção partilhada do conhecimento, ou seja, produzir conhecimento junto das comunidades e não sobre simplesmente as comunidades, né? Quer dizer, as comunidades orais não são mais objeto de pesquisa, elas são parceiras na produção do conhecimento. E isso demanda uma mudança na metodologia tradicional de produção do conhecimento, né? Então, a gente tem discutido isso. A implementação de políticas afirmativas, eu acho que isso é super importante, a Silvana já colocou, mas eu, assim, né, quer dizer, 50% de vagas para políticas afirmativas e 80% não tem outro programa de pós-graduação com essa estrutura no Brasil, né? E ainda ontem eu participava de um encontro, de uma live, e eu disse, olha, as universidades públicas no Brasil não aumentam as cotas. As que não aumentam as cotas, as que não têm cotas ou não aumentam, é porque não querem. Porque na universidade pública, nos departamentos, existe autonomia para isso, tá? Como foi o nosso caso, né? Então,
há que se ter nas públicas. Nas particulares tem outras questões, mas nas públicas, com certeza, esse caminho, né, precisa ser, evidentemente, radicalizado. Né? E eu posso dizer para vocês que nós passamos, sim, no momento, no Diversas e na pós-graduação, em que vários colegas trabalhavam a questão do racismo, né, enfim, né, todas as questões e as causas culturais, políticas e tal, e, de repente, a gente se olha assim e não tem professor negro. Né? De repente, os nossos alunos praticamente não têm um aluno negro, por exemplo. Né? E aí? É impressionante como essas coisas passam e você está dentro das instituições e você não percebe, né, essas questões. Estou falando eu não percebo, você, no caso, eu. Né? Quer dizer, então, há que se ter sempre, sim, um cuidado extremo com os caminhos que a gente está passando. Né? E, para terminar, eu queria... Assim, eu ainda queria citar, eu acho como uma atividade importante, em parceria diversas pós-graduação, que são o que nós nomeamos de disciplinas ativistas, ou seja, disciplinas de pós-graduação que são oferecidas nos territórios fora do Brejo do Butantã. Né? E a minha experiência com as disciplinas ativistas, vou falar por mim aqui, mas acho que falo por muitos colegas que participaram, é impressionante quando você tira os estudantes do campus e você sai do campus e vai para o território. No caso, nossa experiência foi mais no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, na região da Luz, né? E essa mudança de lugar já cria, só a mudança de lugar, fora as atividades que foram desenvolvidas em parceria com os teatros do centro de São Paulo. Né? E eu queria, por último, terminar citando, a Silvana também deixou, né, levantou a bola, algumas atividades, principalmente o pessoal que está chegando, para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, e eu disse algumas. Né? Então, eu começaria, evidentemente, citando o Seminário Discente, né, que foi assim um momento áureo, né, da nossa trajetória, um momento importantíssimo, extremamente bem organizado, né, com as temáticas super, como a Silvana já salientou, super pertinentes. Né? Mas nós tivemos também, olha só para citar alguns, Universidade em Transformação, coordenado pelo Paulo Fará, Ciclo Ética e Direitos dos Animais, 4ª Mostra Ecofalante, USP, Agenda 2030, que está acontecendo, por sinal, agora ainda. O Animal que Não Existe, Orifícios Coloniais, o Delírio do Nome e uma Língua Salivante. Em defesa das diversidades de gênero, cor, classes sociais, direitos e formas de vivências. Feminismos Negros, O Animal que Logo Sou, com base no livro do filósofo Derrida, os encontros Pensamento Ameríndio, um outro trabalho, um outro encontro também muito interessante foi Guerras Culturais, um estudo de jornalismo, política e revolução digital, né? Fórum Internacional Cinemática 3, Encontro Pedagogia Griot, Formação Rede Afroambiental, o lugar de fala na universidade, Feminicídio e Política no Brasil, e assim por diante. Então, foram inúmeras atividades, né? Eu queria, portanto, reforçar o que a Silvana falou, o convite a todos vocês, participem o máximo, para a gente é super importante, principalmente para nós aprendermos juntos. Né? Portanto, eu queria encerrar dizendo o que eu já disse no Encontro Discente, em homenagem, mais uma vez, ao Encontro Discente, né? Que no Diversitas e na nossa pós-graduação, a coisa está ficando cada vez mais preta, porque cada vez fica melhor, né? A caminho da construção da diversidade que todos nós desejamos, e que o nosso programa está se transformando cada vez mais, só para usar o senso comum e inverter o diálogo, né? O nosso programa está se transformando cada vez mais em programa de índio.
Olha, só sei que dá um orgulho danado desse corpo docente e discente do Diversas. Da Somos um mesma. programa de 25. Bom, antes de passar a fala para o professor Paulo Fará, gostaria de passar a bola rapidinho para a Mari, que ela tem algumas coisas para falar para nós. Bom, eu achei que eu fosse falar no final, Yasmin, eu só fosse passar o vídeo que o Byron passou pra gente, dos Bororo. Eu vou aqui só replicar então, e aí depois eu falo que eu queria, um pouquinho mais pra frente, que eu tenho uma sugestão e umas provocações para fazer, então, para não atrasar, tá bom? Então, peraí, Mari, acho que é bom, legal a gente falar sobre esse vídeo. Professor, se quiser falar um pouco também. Sim, alguns dos nossos pós-graduandos e pós-graduandas, nós temos hoje 10 né, Bororos, que estão fazendo mestrado e doutorado conosco. Temos mais estudantes indígenas, né? Mas esses 10 eu estou aqui salientando porque eles são da mesma aldeia, da aldeia Meruri, em Mato Grosso, estão fazendo teses e dissertações, enfim, buscando uma retomada, por um lado, da cultura Bororo, e, por outro lado, dos Bacaro, né, comumente conhecidos como mitos, e, por outro lado, estão pensando na expansão. Boa parte deles é professora na escola, né, na escola da aldeia. Então, tem vários projetos que já se revertem diretamente para a própria comunidade. E é claro que eles mandaram alguns vídeos que a gente montou, são do Diversas, todos eles, que a gente montou, portanto, nesse documento que vocês vão ver, 3 minutinhos só, em apoio à represália, à negativa, né, do marco temporal que está acontecendo agora, hoje, vai continuar amanhã, né, e a gente achou legal passar para vocês. Bom, Mari, aperta o play, por favor. Sou Adriano Burmacunda, indígena da etnia Boi Bororo, da aldeia Meruri, Mato Grosso. Meu nome é Maria Auxiliadora Koguei Badildo, eu sou da etnia Boi Bororo, da aldeia... Você pausou, Mariana. É que a Yasmin mandou um recado falando que não tá passando nada. Tá passando ou não tá passando? Tá. Mas isso foi um delay, agora tá. Tá passando sim. Ótimo, então vou continuar. Meruri, de Mato Grosso. Meu nome é Gerson Mariano Cureu, sou da etnia Boi Bororo, moro na aldeia indígena Meruri. Meu nome é Mariano Digo Creus, sou da etnia Bororo, na aldeia Meruri. Meu nome é Idalfonso Boroco Oda, índio Boi da aldeia Meruri. Equere Parique Cureu, Boi Nuriime, PL 490, Pagai do Cari. Então, meu nome é Parique Cureu, sou Bororo. Olá, sou Matias Cogigado, sou Boi Bororo, da aldeia indígena Meruri. Estou aqui para manifestar o meu apoio aos parentes que estão em Brasília, porque essa manifestação que eles estão fazendo é uma manifestação pela vida. Estou aqui para manifestar apoio aos nossos parentes que estão em Brasília, não só eu, mas todo o meu povo Boi. Estou aqui para dar o meu apoio incondicional aos meus irmãos em Brasília. Eu vim aqui para fazer meu manifesto em apoio aos novos guerreiros que estão em Brasília ainda, firmes lá na luta para que os direitos sejam garantidos para todo o povo indígena do Brasil. Quero prestar a minha solidariedade aos nossos irmãos indígenas que estão em manifesto em Brasília.
nós, povos indígenas, não aceitamos a PL 490, que trata do marco temporal. Estou aqui para mostrar a minha solidariedade aos meus parentes que estão lutando em Brasília. Vida dos animais, das águas, das árvores, da terra, dos povos indígenas e vida do planeta, porque tudo está conectado. Portanto, manifestação pelo direito de viver. Pois nossa existência aqui é de tempo imensurável, então nós já morávamos aqui há muito tempo. Não ao marco temporal, pelos nossos direitos de povo originários. Então não a PL 490. Não a PL 490, não ao marco temporal e vida longa aos animais, às aves, aos rios, à natureza. E dizer que temos que exigir do governo o respeito aos povos originários desta terra, não ao marco temporal. Não ao marco temporal, não a esse sujeito que se diz presidente, mas é totalmente um insano. Não a PL 490, não ao marco temporal, e sim a demarcação das terras indígenas. Demarcação já. Estamos juntos. Pelo grupo, se mais alguém quer falar, passar esse vídeo nesse momento foi muito importante, né? E acho que essa é uma luta coletiva e é uma luta nossa também, dizer não ao marco temporal. Bom, se alguém quiser dizer alguma coisa antes, senão eu já vou dar prosseguimento. Bom, daqui a pouco o professor Paulo deu uma saidinha. Alguém gostaria de falar? E eu estava acompanhando, né, a questão, o marco temporal, a votação ficou para amanhã, né, professor? Foi. Amanhã tem a votação, tem a fala do energúmeno da PGR e depois a votação, né? Então é importante a gente estar bem atuante nas redes sociais até amanhã para ver se ajuda, né, a pressionar. Uhum. Sim. Bom, agora, professor Paulo Fará, gostaríamos de passar a palavra. Bom, obrigado, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer e uma honra estar aqui. É um pouco difícil dizer algo aí depois de tantas falas importantes, de um vídeo tão importante, mas queria inicialmente agradecer a amizade, a possibilidade de ter esse refúgio, né, no Diverstas, no programa, agradecer a Silvana, o Byron, a Tereza e a todos vocês, especialmente aos estudantes, as estudantes com os quais eu tenho mais contato, que eu acho que é um processo de aprendizado contínuo, né? A gente aprende muito, a gente vê essa renovação da universidade e, por consequência, da sociedade e vice-versa com esses diálogos. Eu vou fazer um percurso um pouco diferente, porque eu imaginei certo que Silvana e Byron já iam ter falas que já diriam tudo e que, portanto, ia ser difícil acrescentar alguma coisa, mas talvez justamente por todo esse movimento que foi apresentado para que a gente possa valorizar a vitalidade, o dinamismo do Diverstas e do seu programa de pós-graduação, eu vou iniciar minha fala projetando um manuscrito que é um símbolo de proteção. Eu acho que nos tempos atuais, não só por causa da pandemia, mas por tudo que foi dito aqui, a gente está precisando de muita proteção para conseguir continuar esse movimento de resistência. Então, eu vou pedir a permissão para vocês, vou tentar não me alongar muito, mas estou puxando um pouco para a minha área de estudos, que são os estudos africanos, os estudos árabes, migração, refúgio, estudos decoloniais. Eu não sei se vocês veem bem, mas eu queria mostrar um pouquinho, deixa eu tentar deixá-lo todo na tela, um pouquinho esse manuscrito. Eu queria primeiro deixar o manuscrito original, e já eu coloco a tradução, mas é um manuscrito que foi divulgado no início desse ano, então ele é descoberto bem recentemente pela Hill Museum and Manuscripts Library, e ele representa um símbolo de proteção que é muito comum tanto na África quanto no Brasil, né?
ele faz parte de um... Eu vou fazer uma breve explicação do manuscrito e depois vou dizer por que eu escolhi ele para trazer um pouco para essa fala. Ele faz parte desse gênero bem extenso de textos islâmicos chamado de fawaid, né, que literalmente significa textos ou coisas para trazer benefícios. E numa parte bem significativa, especialmente da África do Oeste, esses amuletos, esses textos, eles funcionam como espécies de receitas para trazer algum tipo de assistência. Então, desde pedir ajuda para melhorar uma relação amorosa, até enfrentar um exame ou uma banca, ou curar doenças, promover bem-estar. A minha primeira intenção de mostrar esse manuscrito é justamente pedir proteção contra o racismo, a xenofobia, o sexismo, a transfobia, a LGBTQI-fobia, LGBTQIA+-fobia, qualquer tentativa de apagamento, invisibilização, subalternização, estereotipação, rebaixamento, intolerância, discriminação, violência física, psicológica e epistêmica. A segunda intenção de mostrar esse manuscrito é mostrar uma fonte de um testemunho direto a respeito da escravidão sob o prisma daqueles que foram escravizados. E aí, na tradução, a gente vai poder entender um pouco o que esse símbolo de proteção pede. Então, esse documento, ele revela, de um lado, os temores daqueles que sentem o risco de ser capturados a qualquer momento, né, pelos chamados Nassara, que é um termo que normalmente se refere a cristãos, mas nesse contexto ele tem o significado de escravizadores, né, europeus ou brancos em geral, e o que a gente vai observar, né, a gente tem no manuscrito, a primeira palavra ali é o texto, justamente a palavra fa'ida, né, que é o singular desse gênero fawaid, e aí a gente tem inicialmente um trecho do Alcorão, um texto sagrado para os muçulmanos, da Surat Ar-Rahman, que vai se referir justamente aos horrores dessa viagem pelo Atlântico. E depois a gente tem uma espécie de uma receita de proteção. Então, o que essa receita diz? Né? Ela diz, escreva isso 12 vezes em uma folha em branco, pegue 3 raízes da árvore date ou de pimenta ardida, coloque-os num recipiente e lave-os. Em seguida, pegue 7 frutos do date e queime-os numa encruzilhada. Os europeus não o levarão se Deus o excelso quiser. Conclusão, e ao final do documento, bem lá embaixo, a gente tem escrito em nome de Deus. Eu vou tirar a projeção, porque acho que o que eu queria mostrar inicialmente é isso, e vou explicar o porquê de escolher esse manuscrito. Antes de tirar, a única observação que eu queria é que a gente olhasse, ele é um manuscrito escrito em árabe, em bambará, né, uma língua bastante comum na África do Oeste, mas eu queria só que a gente observasse, antes de tirar, o canto mais à direita ali, a extrema direita, a primeira letra ali, depois vou explicar por que um pouco isso, e aí eu vou tirar a projeção para continuar a falar um pouco dessa ideia. Então, o manuscrito faz referência a um fruto bem comum na África do Oeste, é uma espécie de um pêssego chamado de date, ou de bate, ou de baro. Das raízes desse fruto é feito um corante que é utilizado para tratar várias doenças na África do Oeste. Então, eu queria fazer algumas observações para chegar, talvez, a alguns princípios que eu entendo que fazem parte do nosso programa de pós-graduação, que fazem parte, né, deste NAP, e que tem a ver, então, com algumas coisas que a gente pode olhar na análise desse manuscrito. A gente tem a inclusão de alguns termos relacionados a árvores e plantas, em bambará, essa língua muito importante na África do Oeste, que vai demonstrar tradições religiosas locais, né, fitoterapêuticas, lado a lado com um texto que é sagrado para os muçulmanos, do Alcorão. Então, são recursos de resistência, promovendo uma simbiose entre práticas e crença do Islã e de religiões locais africanas, né? Então, de um lado, a gente tem essa possibilidade de reinterpretações, junções, mesclas e combinações que vão caracterizar o diálogo intercultural na África, e, de outro lado, para a gente, algumas reflexões
que eu acho que o Diverstas, nosso programa, permite que os pesquisadores, as pesquisadoras façam. A primeira tem a ver com uma ideia muito importante na obra da pensadora indiana Gayatri Spivak, sobre a importância de a gente escutar as pessoas, especialmente os grupos historicamente subalternizados, nas suas próprias línguas, nas suas próprias linguagens, nas suas próprias corporificações. Então, de um lado, a gente tem um documento escrito em Bambara e em árabe, né? Então, uma observação, a gente está vendo um manuscrito escrito, mas eu queria dizer, claro, que mostrar uma fonte escrita em árabe, ajami, uma outra língua que utiliza esse alfabeto árabe, não implica desconsiderar o papel fundamental que a transmissão oral de saberes desempenha. Na sociedade brasileira, no continente africano, eu acho que é importante o tempo todo, quando a gente trabalha com documentos, fontes escritas, a gente reconhecer que trabalhar com documentos escritos nunca deve significar menosprezar ou subestimar a importância da centralidade da oração nessas sociedades e da importância de transmissão de saberes, né? Nisso, a gente pode estender um pouco aqui essa reflexão e pensar em grandes sábios que falam sobre a importância da oralidade. A gente poderia lembrar o pensador malinês Amadou Hampâté-Bâ, que é famoso pela frase: na África, quando morre um ancião, é toda uma biblioteca que se queima. Então, a valorização da ancestralidade, a valorização da transmissão oral e da possibilidade de a gente ouvir tantos sábios africanos, indígenas, como se fossem livros mesmo, que de fato que se abrem para que a gente possa aprender, né? O Amadou Hampâté-Bâ, como vocês devem conhecer, ele foi um dos idealizadores da grande coleção da Unesco História Geral da África, organizada pelo historiador de Burkina Faso, Joseph Kizerbo, e de uma coleção da qual participaram muitos pensadores africanos importantes que trazem várias ideias, mas trazem uma ideia central para o programa, que foi bem destacada pelo Byron, que é a ideia da interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. A gente pode discutir o termo, mas eu acho que mais importante do que discutir o termo é a importância de a gente reconhecer que nenhuma área do conhecimento, nenhuma disciplina é suficiente para dar conta da análise de qualquer objeto de pesquisa, para qualquer estudo, né? Então, a gente tem, da mesma maneira que o manuscrito traz várias tradições religiosas, traz pelo menos 2 línguas, a gente pode entender que para a análise dele, ou para qualquer análise, a gente precisa lançar mão de vários conhecimentos. Para esse manuscrito em específico, a gente poderia citar a linguística, naturalmente, é fundamental, e dentro dela a tradutologia, a paleografia, para nos permitir ler um texto, nesse caso, que é de uma escrita magrebina, portanto, específica, com uma série de caracteres. Eu só pedi para olhar aquele primeiro caractere, porque ele caracteriza uma escrita magrebina, né, e aí a paleografia é importante. A historiografia, para a gente entender, né, os eventos históricos ou o processo histórico no qual foi produzido esse manuscrito, a literatura para entender o estilo desse símbolo de proteção e de tantos outros que são comuns na África e no Brasil. Então, um pouco esse destaque para a interdisciplinaridade ou para a transdisciplinaridade. A outra ideia, talvez, que possa deixar dentro, só tentando lançar algumas ideias, né, é justamente a ideia da possibilidade de outras epistemologias, não só da possibilidade, mas da absoluta necessidade, né, de uma interculturalidade crítica, por um lado, mas também de epistemologias do Sul, de epistemologias das frestas, da possibilidade de a gente produzir outras formas de conhecimento. Eu acho que, como fala inicial, era um pouco isso que eu tinha pensado também, num contexto pandêmico também, bastante pesado aí, imagino que para muitos de vocês, para mim também extremamente carregado, e acho que fica um pouco além dessas ideias que eu queria lançar, né, que para mim são muito importantes, talvez como a ideia também da proteção, né, saber que
o que vocês vão fazer na academia vai de encontro, ou seja, vai contra o que, infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam, né? Há um movimento, sempre que há um movimento de resistência, de transformação, há um movimento de retrocesso, de violência, de extremismo, e aí eu acho que é sempre bom acenar quando for necessário apoio, quando for necessário proteção, mas, sobretudo, pensar nessa horizontalidade, nessa partilha de conhecimentos e na possibilidade de uma construção coletiva que vai fortalecer a todos, a todas e a todos nós. Eu acho que era um pouco essa a ideia inicial. Bom, obrigada, professor Fará. Tem várias coisas que eu gostaria de chamar a atenção na sua fala, mas teve uma coisa especial. Na hora que você mostrou a tradução do manuscrito, tem uma palavra ali que ela me chama mais atenção, que é encruzilhada. E eu gostaria de falar também que o trabalho com a interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade é o trabalho da encruzilhada, né? Nós encontramos, recortamos não, mas as ciências trabalhando bem nessa fronteira. E eu não estou falando encruzilhada à toa, estou aqui evocando Exu para abrir nossos caminhos e Laroena nessa nossa semana de hoje. Bom, agora eu vou chamar meu queridíssimo Renato para falar um pouquinho para a gente também. Renata, fala sua. Exulana, Exulana modirelo de lebara, lebara mire, Exulana kewao. Exulana, Exulana modirelo de lebara, lebara mire, Exulana kewao. Exu, o Senhor dos Caminhos. Eu brinco em cima da montanha em sua homenagem, Senhor da força que leva o corpo. Exu nos livre e nos fortaleça, nós o saudamos. Em uma tradução livre, essa cantiga diz isso. Muito obrigado, Yasmin, pela palavra. Eu quero agradecer aos que vieram antes de mim, com falas tão potentes, professora Silvana, professor Sérgio, professor Paulo. Quero dar as boas-vindas a todas e todos e todes que estão aqui hoje. Quero começar me autodescrevendo. Eu sou um homem negro que, apesar de ter nascido num lugar onde eu não era considerado negro, na periferia de São Paulo. Lá, eu, por ter pele clara, um pouco mais clara, não sou considerado negro socialmente. Eu sou um homem negro porque as minhas raízes são negras. Eu sou um homem gay e estou de óculos, com uma camiseta azul. Ao meu fundo tem um armário e umas folhas também aqui do meu lado e uma cortina branca. Eu tenho cabelos em dread e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não escrevi nada e, como disse o Byron, eu também me reconheço, sou uma pessoa que tem uma mente um pouquinho perturbada, então talvez eu me perca, mas peço a compreensão e inclusão de vocês nesse momento, porque é um momento de felicidade, um momento de alegria para nós, porque nós, apesar de distantes, estamos tentando aqui, nesse dia, nessa noite, manter alguma chama de comunidade entre nós, né? E essa chama de comunidade, que é o que pode nos fortalecer para todas as nossas ações, dentro e fora do Diversas,
ela nasce da nossa consciência de quem nós somos, ou seja, do nosso corpo. E é por isso que eu iniciei a minha fala cantando para Exu, que para as tradições iorubás do candomblé queto, é quem nos dá força para o corpo poder sobreviver e enfrentar os caminhos e escolher no meio da encruzilhada qual é a melhor estratégia para sobrevivência, qual a melhor estratégia para conquistar saúde, sabedoria, boa vida, prosperidade, axé. E é algo que todos nós precisamos, especialmente aquelas e aqueles que decidiram começar a fazer pós-graduação na USP. Porque o que aparece na frente de vocês, certamente, é um grande desafio. E como nas falas anteriores já foi bem exposto, é um caminho que muitas vezes vai ser ora lamacento, ora parecendo uma areia movediça, e que a gente vai ter até saudade das certezas, né? E a gente não vai ter nenhuma certeza além daquelas que a nossa experiência nos levar a ter. E eu falo isso porque quando eu me encontrei, digamos assim, com Diversitas, foi quando o núcleo estava fazendo um processo de aproximação bastante intensa e viva com as tradições da oralidade e da corporalidade. Eu havia sido um estudante de graduação da USP e no decorrer do meu processo, né, de formação na graduação, eu, digamos assim, me perdi um pouco. E eu desisti da universidade, que era esse lugar, né, em que, em geral, se produzia conhecimento para dizer quem eram os diferentes, os incapacitados, os estranhos, e sempre como objetos de pesquisa, eles eram definidos, delimitados, identificados. E eu tentei, durante algum tempo, ser esse pesquisador que pesquisaria a partir dessa perspectiva, né, de universalidade, alguém universal, alguém que está para além das contradições e que olha e vê a vida e tenta destrinchá-la, tenta descrevê-la, nomeá-la, dizer o que é normal e o que é anormal. E eu tentei, mas eu não consegui, porque eu não conseguia me inserir ali inteiramente. E quando eu encontrei com a proposta do Diversas, a partir da Tereza Teles, primeiramente, que foi quem me mandou o link do curso de Pedagogia Griot, até o professor Sérgio Byron, professora Zilda, todos os mestres, mestras que estavam naquele curso, lá em 2012, eu percebi que a universidade poderia ser transformada a partir da minha ação, e que eu poderia estar nela de corpo inteiro, sem ter que abdicar de quem eu era em nenhuma perspectiva, mas que eu pudesse utilizar o meu corpo como eu inteiro, não só o intelecto separado dele. E isso é um processo bastante difícil. É um processo que faz com que, para quem vai iniciar a pesquisa nessa experiência com Diversas, vai ser uma pesquisa também que tem a ver com autoconhecimento. Caso
você já tem um projeto de pesquisa que parta das suas experiências, da sua realidade, que parta do seu corpo, isso já vai ser uma grande contribuição que você está dando para esse processo. Agora, se não, certamente, ao convivermos juntos e percebermos as nossas especificidades e a gente começar a notar que as nossas diferenças, que dentro da diversidade existem as nossas diferenças e que elas nos ensinam, então você vai começar a perceber que a sua contribuição também passa por você se reconhecer, se assumir, se colocar. E isso exige coragem, né? Porém, a boa notícia, né, que eu tenho, assim, quero destacar é que, apesar de muitas vezes nós temos grandes dificuldades, o Diversas é um lugar de acolhimento para essa jornada de autoconhecimento e de pesquisa a partir da sua perspectiva inteira, né? Sem ser obrigado, digamos assim, por uma estrutura burocrática universitária a se silenciar, né? O que traz para você outros desafios, que tem a ver com a escolha da literatura, da bibliografia que você vai utilizar no seu trabalho, com a escolha das pessoas que você vai escolher para ser seus mestres, né? As disciplinas que você vai cursar e que muitas vezes elas não vão corresponder diretamente àquelas certezas que você talvez esteja procurando para se basear, mas que vão trazer mais incômodos, dificuldades, e isso são desafios que vão se acumulando. E o mais importante é que a gente consiga criar nessa coletividade, nessa comunidade, nesse lugar Diversitas, é que a gente se contribua mutuamente, uns com as pesquisas dos outros, e que a gente aprenda uns com os outros para que a gente consiga produzir um conhecimento que seja relevante para a nossa história. Porque, como já foi bem especificado aqui, o Diversas é um espaço diferente dentro da USP. E a gente precisa valorizar o que de melhor nós temos a partir dessa relação, que é exatamente a relação. Estarmos juntos e, independentemente de conflitos, que eles são necessários, né, conseguimos, que seja de forma virtual, que seja nos encontros presenciais quando forem possíveis, que a gente consiga se relacionar de tal maneira que a diferença do outro seja incorporada de alguma forma para que a gente se perceba como outro eu. E que não exista mais o outro a não ser esse outro eu. Porque só assim a gente vai poder avançar nesse conhecimento sobre o que é diversidade, o que é diferença e o que ela pode para a sociedade. Nós somos resistência, como já foi colocado aqui, e a Universidade em Transformação passa pela essa história do Diversas, que é uma história sempre em disputa, como todas, mas a nossa, especificamente, muito em disputa, o que nos convoca, todas e todos que entramos como discentes, né, a ocupar esse espaço nessa luta, a ocupar um espaço de protagonismo, né, de dizer, olha, isso está errado, mas eu consigo fazer alguma coisa para tentar alcançar uma mudança efetiva. Eu acho que esse é o grande convite que esse núcleo, com toda essa proposta
de busca pela diversidade tem para nós. É um grande desafio. Então, quando você estiver se sentindo sozinha, sozinho, e tiver com dificuldades porque as coisas não estão indo do jeito que você imaginou, lembre que muitas pessoas estão na mesma situação que você aqui dentro. E que a gente conversando, a gente tendo como nossa meta manter espaços de diálogo como esse, sempre e constantes, a gente vai conseguir aprender uns com os outros. E essa abertura, ela não é comum, né? Ela é incomum. Então, é por isso que eu quero deixar como o destaque da minha fala essa proposta que é um desafio, né? Que todas e todos que estão me ouvindo, que estão chegando, que tenham o Diverstas como um lugar de convivência, para que a gente crie comunidade, mesmo que não seja aquela comunidade que a gente tem nos nossos lugares de origem, ou outros lugares como, por exemplo, os boy em sua aldeia, ou quem é de candomblé nos seus terreiros, e outras possibilidades, quem é, por exemplo, da educação nas escolas, né, que quem é professor aqui sabe, que muitas vezes a gente na escola, a gente não sai de dentro da escola, então aquela se torna a nossa comunidade. Então, assim, para além disso, mas mesmo com uma dificuldade maior de conviver próximo, mas que a gente possa ver Diverstas como espaço de convivência, de relação, de comunidade, para que a gente consiga ultrapassar juntos essas tantas dificuldades que já foram colocadas aqui e que muitas vezes, né, quando a gente está chegando, elas parecem que algumas delas não fazem muito sentido, mas ao vivenciar um processo de mestrado, e agora eu estou vivenciando o doutorado, a gente percebe como é essencial que a gente esteja próximo. Então, por isso, eu agradeço demais a Yasmin e toda a comissão que me convidou para falar. Eu agradeço demais a escuta de vocês e eu me coloco à disposição para conversarmos. Tem um grupo de WhatsApp no qual a gente pode trocar ideias, conversar. E também peço para que, assim, se ninguém estiver fazendo nada, vá lá, faça alguma coisa no sentido da gente se reunir, se falar, se conhecer. Se você perceber que está faltando, tome a atitude, né? Porque todas as perspectivas que estão aqui são importantes e talvez só você possa dizer aquilo que você tem a dizer. Então, é assim que eu termino a minha fala, agradecendo mais uma vez e passando a fala, agora eu não sei para quem, mas para Yasmin e para o próximo, que eu quero ouvir vocês também que estão chegando. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Sua fala, como eu disse, você nos afeta no sentido de nos deixar afetados e afetuosos. E completando, né, tudo que a gente tem é nós. Então vamos que vamos. Luana, se você estiver por aqui, o espaço é teu. Será? Acho que a Luana caiu de novo, né, gente? Eu ia comentar isso, que ela pediu para a conexão dela tá ruim. Eu queria falar agora, então, Yas, já que rapidamente. Pode, amor, pode ir. Ouvindo todo mundo, né, desde a Sil, a Byron, Fará, Renato, colegas. Bom, primeiro, queria dizer que é fundamental o espaço que a gente está criando, né, mesmo no sistema virtual, né, e que essa seja uma oportunidade de continuidade, né, de continuarmos de alguma maneira, porque estamos num momento muito decisivo, não só para o nosso programa, né, para a nossa universidade, mas por todo o Brasil, que
a gente precisa discutir cada vez mais as nossas questões, porque me parece, né, eu estava com essa imagem de que hoje não é mais tão fácil erguer pedras como letras, né? Então a gente acaba com as nossas letras, com as nossas escritas, levantando pó, erguendo pedra, enfim, colocando questões para a sociedade, para, né, o sistema político, que nem sempre elas estão querendo ser evidenciadas, né? Então acho que isso é uma questão para a gente pensar. E aí eu fiquei pensando que é isso, né? Quando a gente começou a conversar sobre o evento, né, enfim, de recepção, eu fiquei pensando que a sensação de estarmos juntos, né, mesmo que seja virtualmente, é um começo, né, digamos assim, um começo radical da pós-graduação, é estar em conjunto, né, a gente conseguir pensar coisas em conjunto, né, sair desse introspecção individual e pensar num grupo. Então, acho que a gente mantém, de uma certa maneira, um espaço de radicalidade, de uma discussão que as coisas perpassam e tal. Acho que a existência desse encontro é isso. E aí fico pensando que algo que por isso que estava evocando já a fala da Sil e de todos os demais, porque me parece que o programa, que o Diversitas, ele tem uma característica que é de, digamos assim, o Deleuze que gosta disso, né, que é um autor que eu estudo muito, gosto muito, que diz assim, que arrancar a diferença do estado de maldição parece ser o projeto da filosofia da diferença, né? Eu fiquei pensando nisso porque me parece que a gente tem que arrancar a diferença do estado de maldição, né? Eu acho que nosso programa tem isso para colocar a potencialidade das diferenças, né? E a gente conseguir circular e no sentido mais positivo mesmo, e então, enfim, colocar nessas pesquisas e mostrar o quanto que o diferente, que o diverso é potente. Então, é isso que eu queria colocar para os colegas, convidar, né, todo mundo, já que eu antecipei um pouco a minha fala, convidar para o segundo dia, né, a propósito, a gente vai ter uma discussão também amanhã com outros discentes, né, para discutir, enfim, questões que são caras para a gente também, né, a ideia é pensar num certo ativismo, que eu acho que perpassa as pesquisas, querendo ou não, e, enfim, é isso, agradeço todo mundo, né, e espero que a gente consiga fazer encontros presenciais e também virtuais. E eu quero deixar aqui uma sugestão de debate entre nós, que né, sou veterana já, eu acredito que eu entrei em 2018, então acho que posso me colocar como veterana, e os colegas que estão chegando agora, que é justamente a gente poder discutir essa questão do interdisciplinar e de pensar, então, as nossas linhas de pesquisa, né? A gente se colocar nessa questão, porque eu acho que é uma questão, além de uma questão política, é uma questão também cara para a gente dentro da academia, e eu acho que a nossa ligação também é por aí, né? Então, sei lá, um encontro quinzenal, cada 2 meses a gente poder discutir interdisciplinaridade mesmo, os métodos, as disciplinas que vão ligando nossos grupos, né? O que a gente tem mais de consonância para a gente poder fazer uma voz bastante poderosa, que eu acho que está chegando nosso momento, né? Então, a gente está conseguindo, pelo menos, se reunir, isso já é bastante potente. Então, é isso, gente. Obrigada. E desculpa, Yasmin, falar que nós temos aqui, então, representantes discentes na pós e representantes discentes na congregação. Eu estou representando, junto com o João Frazão, o programa da congregação, e são reuniões mais, assim, digamos assim, burocráticas, a universidade, vocês podem acompanhar pelo YouTube também, né, mas, assim, que vocês quiserem trazer para a gente, tem a Luana, o Márcio e a Yasmin como representantes do programa, né, que são para questões mais diretas, assim, do dia a dia, e eu acho que a gente tem que colocar em pauta questões para a gente crescer no programa, né, coisas que a gente precisa, enfim.
Então, assim, procurem a gente, vamos criar canais e estamos por aqui. Bom, gente, a proposta agora é espaço aberto. Então, quem quiser falar, pode ir. Só complementar, Yasmin, todo mundo fala, só complementar o que a Mariana falou, que é o seguinte também, que acho que é um espaço que quem quiser participar, a gente tem uma vez por mês uma reunião do conselho da pós-graduação e do conselho do Diversa. Só que o nosso conselho, na verdade, não é composto por representantes do conselho oficiais, é por todo mundo que está disposto a participar, tanto professores como alunos também, né? Então, sempre a gente tem representantes discentes, mas se também vocês quiserem participar, também assistirem alguma... Não é muito agradável, às vezes são umas pautas meio... Às vezes são mais agradáveis, tem pautas mais agradáveis que outras, mas também vocês podem também participar. Tá bom? Tem mais alguém aí na programação que vai falar? Eu estou com o braço quebrado, mas eu sou aqui do Vale do Paraíba, paulista, uma caipira, piraquara, e vou cantar para vocês. Ó, meu povo, eu tô chegando, ó, meu povo, eu tô chegando, eu vim para cantar o larilará. Cantar o larilará. Olha, as moças estão dançando, olha, as moças estão dançando, ó, sacode a saia, o larilalá. A saia, o larilará. Mata a sede neste rio, mata a sede neste rio, é o aguapé, o larilará. Aguapé, o larilará. É isso, chegando. Bora chegar com vocês, somar. Gratidão aí do acolhimento. Nós que agradecemos, Jaqueline, e seja bem-vinda. E mais alguém quer falar? Se alguém quiser, perguntas também. A gente sempre chega cheio de curiosidade, né? O Adriano quer falar. Boa noite a todos e a todas e a todos. Eu sou Adriano Boro Macuda, indígena da etnia Poibororo, daqui da aldeia Miruri. Eu quero registrar aqui o meu sentimento de gratidão pela essa oportunidade de poder estar com vocês e pelo acolhimento. Eu estou muito animado, esperançoso, alegre por estar fazendo doutorado no Diversas, pelo fato de olhar para nós, né, os diferentes. Eu acho que quando a gente dá uma importância para o diferente, a gente passa a respeitar, né, conhecer o outro nos conhecer, para poder existir entre nós, eu e ele e nós, o respeito. Né? Então, fiquei bastante alegre, aprendi bastante nessa reunião, nesse encontro, nessa acolhida, para uma pessoa como eu, indígena, que nasceu e viveu aqui no território indígena, e para uma pessoa que não dava importância ao estudo, porque para mim era perca de tempo. Para mim o mais importante era estar cantando, estar fazendo os rituais, estar caçando, estar pescando, estar no rio, do que estar em escola. E posterior, né, de tanta insistência da minha mãe, eu tive alguns objetivos na vida de terminar
a 5ª série, depois 8ª, depois ensino médio, depois graduação, depois especialização, aí depois mestrado e agora doutorado. Então foi tudo através de objetivo, né? E tudo também através da importância que tem a minha cultura, a importância que tem o meu ser, né? Fazer e viver com o povo indígena. Eu falo que eu entrei para fazer graduação em Direito na esperança de poder saber quais são os meus direitos, que eu vivi quase todo o meu tempo ouvindo, dizendo que as pessoas, né, falam da gente que a gente tem muitas regalias, muitos direitos. Então eu fui para a academia querendo saber esses direitos, porque muitos falam e a gente não conhece, e percebi que na faculdade de Direito não tem na grade curricular o direito indígena. Então eu fiquei meio frustrado, né, em relação a isso, mas fui um excelente aluno, nunca reprovei, dediquei, porque não é só eu, boy, bororo, né, na faculdade, mas também um indígena, né, porque muitos não olham como um povo, mas olham como, no geral, né, o povo bororo não é o povo bacairi, não é o povo chiquitano, mas sim um indígena. Então, se eu me desse mal na faculdade, não seria o povo bororo, mas o indígena. Então, não foi fácil, mas eu dediquei, né? E assim venho dedicando na minha vida, não só nos estudos, mas na minha vida, no cotidiano, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa de espelho para os meus filhos, né, para a minha comunidade. E eu continuo, né, trilhando esse caminho de poder cada vez mais melhorar a minha vida, melhorar a vida do meu povo, melhorar a visão do não indígena em relação a nós, indígena, né? Então, o Diversta, né, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei curioso para poder saber mais se era isso mesmo que eu queria, porque o meu intuito era fazer na UNB, mas depois ao conhecer o Diverstas, eu quis fazer o meu doutorado no Diverstas, porque falar sobre humanidade, direitos, né, e outras legitimidades está diretamente ligado com a minha visão de mundo, né, o meu ser, o meu fazer, o meu crer como um povo indígena. Então, e essa palavrinha aí que eu acabei de ouvir, né, que é o todes, né, é algo diferente, né, para mim, eu nunca tinha ouvido, mas creio que esse diferente é um diferente bom, né, é um diferente que faz diferença para a vivência de cada nós, né, indígena ou indígena. Então, acho que eu estou no caminho certo, espero cada vez mais estar firme nesse caminho, junto com vocês, e poder contribuir também, aprender e também contribuir. Eu sou uma pessoa muito aberta, gosto de amizades, gosto de responsabilidade, e porque eu cresço com isso. Então, espero fazer um bom doutorado junto com os demais e poder expressar para o mundo aquilo que eu penso, que a minha comunidade pensa, a nossa visão de mundo. O meu trabalho é narrativas, território e cosmologia, no intuito de preservar, proteger, defender o nosso modo de ser, de fazer como povo boy, né? De proteger, e defender e dar importância ao nosso meio de vivência, o nosso meio ambiente, o nosso território, a nossa memória. Então, é como bem foi falado aí, né, a respeito quando se um professor falou que nós, indígenas, todos nós somos um livro aberto, né? E quando um ancião ele falece, ele vai com ele todo um contexto, né, uma história, uma memória, um conhecimento junto com ele. E eu vou além disso.
Eu digo que cada árvore, né, cada rio, cada lagoa que é destruído, vai também com ela todo um conhecimento, toda uma memória, porque tudo está ligado. E isso eu venho percebendo, e isso eu venho cada vez mais confirmando, cada vez mais tendo a certeza que nós estamos nesse mundo por uma razão. E nada é separado. Tudo está conectado. E a gente precisa ter um pouco de sensibilidade para poder perceber isso. E o mundo hoje não está percebendo esse equilíbrio que existe na natureza. E a gente anda, né, fazendo coisas que desequilibram esse bem viver, que é a paz interior nossa e a paz no mundo. Então, eu acho que isso que precisa o povo perceber e respeitar. Então, eu estou aí para poder também externar o meu agradecimento, né? Eu aprendi bastante com esse pouco momento, né? Mas um momento profundo e bastante produtivo. E eu estou aí também para poder somar com vocês, né, juntos, para a gente fazer um mundo melhor. Mundo melhor não só para nós indígenas, mas para um negro, para um ribeirinho, para as pessoas mais necessitadas e para quem também está lá em cima, né? Para que abra a sua memória e replante, né, cada vez mais a sabedoria de viver na tranquilidade. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. E conte conosco, conte comigo, que eu também vou somar com vocês. Muito obrigada, Adriano. Vou passar a fala agora para o Felipe. Boa noite, gente. Poxa vida, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer as histórias tão bacanas, os depoimentos, as falas tão fortes, né? E agradecer a existência do Diverstas, onde eu fiz meu mestrado, com muita gratidão também. O Byron foi, poxa, meu orientador, e continua sendo meu orientador aqui no doutorado, numa cotutela com o Diverstas. Ressaltar a importância do Diversitas em aproximar a sociedade, a universidade, de diversas formas. Esses depoimentos reforçam muito isso, nessa conduta de suplantar os limites normalmente colocados aos trabalhos acadêmicos e fazer a diferença nas vidas das pessoas, né? Transpor as bibliotecas, sejam elas físicas, virtuais, e fazer a diferença na vida das pessoas. Em tantas áreas diferentes, eu aprendo tanto, conheço tantos mundos que eu jamais teria conhecimento pelo Diverstas, né? E o meu mestrado foi muito rápido. Eu entrei em 2016, 2018 já estava saindo e já estava vindo para Portugal. E então reforçar também essa importância do Diverstas em transformar a academia no Brasil, mas também no mundo. Eu sou sementinha do Diverstas que voou com o vento, que está aqui para trazer essas flores, para trazer esses frutos tão ricos, lindos e tão representativos da nossa cultura, aproveitando uma brechinha que o professor Boaventura coloca para a gente das epistemologias do Sul, trazendo uma legítima epistemologia do Sul, da produção partilhada do conhecimento, que é um trabalho fantástico proposto pelo Byron, que utiliza as tecnologias da comunicação e a experiência estética como maneira de transpor as dificuldades e os limites colocados pela escrita para fazer essa integração entre a oralidade, entre as culturas e tudo mais, né? Então, eu já preciso sair, porque aqui em Portugal tá meio tarde, mas eu não queria ir embora antes de deixar esse depoimento e esse manifesto de uma
gratidão profunda e da vontade enorme de poder retribuir ao Diversitas tudo que eu recebi até hoje, produzindo e colocando artigos assinados também em nome do Diversitas aí. Obrigado a todos, a todas, a todos. E é sempre, puxa vida, uma enorme satisfação cada aula, cada encontro e cada momento compartilhado nesse espaço real e virtual agora também, que a gente tem no Diversitas, esse espaço tão sui generis na academia e tão importante, principalmente nesse momento atual de resistência e no momento futuro, espero que um futuro breve, de reconstrução. Então, força para a gente continuar, e é uma honra estar do lado de cada uma de vocês, para a gente construir esse caminho junto, como os outros colegas disseram, contem comigo também, vamos que vamos. Era isso. Felipe, obrigada pela fala. Maravilha estar em Portugal, levando Diversitas para além mar, muito importante também, né, a gente atravessar. Bom, eu estou me sentindo bastante motivada, espero que os colegas também estejam. Então, quem quiser continuar e também tomar a palavra, né, no sentido de compartilhamento, pode abrir o microfone e seguir. Eu sugeri da gente estabelecer um teto a princípio das 9h30, porque amanhã teremos um outro encontro, né, que será um debate, né, aí é um debate mais acalorado, a gente tem uma pauta, né, no sentido de discutir. Quer falar, Yasmin? Pode falar. Mas não é amanhã, não, Mari, é sexta. Corrija a data, por favor, eu sou péssima em datas, impressionante. Dia 3, gente, sexta-feira. Dia 3. Então, assim, para a gente... A grande ideia hoje, na verdade, era esse encontro que a gente acabou tendo já e discutindo um pouco do programa, dando boas-vindas a todo mundo enfim, para a gente poder se motivar também para as próximas discussões, né? Exatamente. Eu que falei que é amanhã, mas enfim. Exato. Então, assim, eu gostaria que, se alguém quiser dizer mais, podemos discutir, mas, assim, eu acredito que a motivação geral, né, vocês me contem aí como vocês estão, mas eu estou bem feliz e, assim, bastante, não sei nem comentar de tanta, a palavra não sai de uma maneira tão precisa quanto é o sentimento, né? Tereza, querida, pode falar. Oi, boa noite a todas, todos, todes. Não poderia me furtar a não falar, né? Fui citada aí com tanto afeto, com tanto carinho, como sempre, pelos meus mestres também. Queria saudar as minhas ancestrais, as minhas mais novas, minhas mais velhas, saudar todos vocês que estão entrando, né? Eu acho que nesse finzinho de dia de Xangô e de Ansan, Eparrei, Oiá, Cauca Vecile, que a gente possa nos juntar mesmo, né? Nesse lugar que é tão importante. E agora eu, na condição de aluna também, uma alegria muito grande, era uma expectativa, na verdade, muito grande de muitas pessoas, né? E eu achei que eu precisava esperar o meu momento mesmo. Eu falei uns dias atrás, numa reunião, que por mais que eu tivesse passado por todo esse processo de transformação do Diversitas, né? Desde o lei até a criação do programa, e aí depois a implementação das políticas de ações afirmativas, eu esperei esse momento que eu me senti fortalecida, que eu consigo me reconhecer em várias carinhas aqui, né? Porque por mais que a gente, acho que o Renato trouxe um pouco isso, né? A gente está na universidade, eu estou há bastante tempo, fiz a minha graduação, mestrado,
mas eu acho que pertencimento vai muito além das questões, né, acadêmicas, assim. Eu acho que essa diversidade de estética, né, de você se reconhecer nos outros, eu acho que é muito importante. Desde o ano passado, né, que eu participei do processo seletivo na comissão, eu achei que agora era o meu momento de me sentir fortalecida, porque eu me reconheci em muitas pessoas que entraram, né? Então, o meu doutorado agora é sobre essa experiência do Diversitas, né, das políticas de ações afirmativas, mas não só, para pensar pertencimento, reconhecimento, e pretendo fazer história de vida de muitas e muitas de vocês, vou procurá-los e procurá-las em breve, né, para a gente pensar mesmo, né, como que esse espaço acolhe, de fato, esses grupos, né? A gente sabe que as divergências aparecem, as contradições aparecem, mas como a gente está ali num processo de que isso seja de uma forma afetiva, carinhosa, e eu acho que esse trabalho vai ser um pouco que é a minha história também, do que é a Tereza dentro dessa academia, que lá na frente, depois de passar por tanto tempo, resolve voltar para a pós-graduação. Então, é com enorme alegria que eu saúdo todos vocês. Vocês sabem que pode contar comigo sempre ali na secretaria. Inclusive, nem quis falar hoje, né? Porque eu achei que eu preciso também de ter esse distanciamento. A Tereza aluna, a Tereza secretária. E aí eu quis ficar aqui assim quietinha, ouvindo tudo. Mas a gente está aí numa parceria super gostosa, eu e Silvana, né, Sil? A gente se dá super bem, eu e Byron, eu e Paulo, e a gente vai construindo uma relação sempre, muitas vezes divergentes, porque eu acho que é assim mesmo, né? Mas muito afetiva e com muito respeito. Então é isso, gente. Acho que eu passo a palavra agora. E vamos que vamos, eu acho que esse espaço é nosso, a gente tem que se colocar, tem que se posicionar, e só participando mesmo efetivamente desse espaço, que a gente vai se reconhecer e achar que é nosso mesmo, né? Porque ele é nosso. E eu acho que, só para falar mais uma coisinha, a experiência do Diversitas, né, nas políticas de ações afirmativas, incentivou outros programas também, né? Na sexta-feira passada, eu recebi uma mensagem da Natália, que é do coletivo Bitita, de lá da Bio, e foi aprovado, assim, depois de muito tempo, de muita discussão, de muita luta, 50% de ações de políticas de ações afirmativas lá na ecologia, né? E a gente conseguiu, né? Acho que a Silvana conversou um pouco com o coordenador de lá, eu participei de várias reuniões, né? Acho que o Byron também foi, se eu não me engano, e a gente está aí nessa luta, porque acho que a universidade vai mudar, né? A gente ia passos lentos, mas a gente dá umas rasteiras aí e quebra essa bolha, né? Porque eu acho que é disso que se trata. Então, forte abraço a todos e boa noite. Vou ter que finalizar essa noite. Meu Deus, eu só estou com os trabalhos ruins. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a todos, todas e todos. E dizer que vocês são maravilhosos, especialmente como a Mari disse aqui no chat, me direcionando a você, Tereza, a você, Sil, a você, Byron. Vocês são incríveis. E quero dizer também, fazer um convite para sexta-feira, e nós teremos um dia de debate que é incendiador. Foi um debate muito bem pensado e muito bem colocado por nós docentes. Nós vamos falar sobre a queima da estátua do Borba Gato, pedagogia e silenciamento. Esse é um tema que... Vamos lá, sexta-feira estaremos aí para mostrar para vocês o que estamos pensando. Então, à mesma hora, das 7 às 10, no dia nós mandamos o link pelos grupos, e é isso aí, minha gente, eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada, do coração.
Vou aproveitar, Yasmin, a presença dos professores, dos colegas, para afirmar mais uma vez que a nossa ideia é fazer mais encontros, né? Estejam sabendo os coordenadores, e realmente discutir o programa profundamente, né? Então, assim, acho que nós temos um grupo fortalecido o suficiente para a gente poder, de fato, né, tocar em questões caras de uma maneira afetiva, né? Que a gente consiga cada vez mais ir para uma confluência mesmo, canalizar nossas forças, do que nos degladiarmos, né? Eu acho que a gente não tem essa questão no programa, acho que a gente está bem perto um do outro, isso é ótimo. E queria agradecer a todo mundo, Tereza também, e por tudo, Byron, Sil, Fará, obrigada, e todos os colegas. E estaremos reunidos brevemente. Obrigado, gente. Maravilha. Tucutai, Adriano. Gente, boa noite, bem-vindos à USP revolucionária, dissidente, divergente, diferente, preta, indígena, travesti, viada, sapatão. Bora escurecer tudo isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, meninas, mais uma vez. Gratidão. Gratidão. Olha, já, olha aí, não cortei meu cabelo, não rasparam meu cabelo, mas ainda chego lá. Tchau, tchau. Vamos fazer uma festa depois. Até sexta, gente. Até sexta.